Sob a coordenação do Ministério da Defesa, foi realizado no período de 13 a 22 de setembro de 2006 um exercício combinado denominado Operação Tucunaré 1. O principal objetivo foi adestrar as Forças Armadas em planejamento, coordenação e execução de operações combinadas. O exercício desenvolveu-se na região da Amazônia Oriental, abrangendo os estados do Pará, do Amapá e águas adjacentes. Para conduzir os trabalhos, foi ativado o Comando Combinado Amazônia, sob a responsabilidade do comandante militar da Amazônia. O Estado-Maior foi composto por militares das 3 Forças Armadas e ocupou as instalações do quartel-general daquele grande comando em Manaus. Os meios da Marinha do Brasil, sob o comando do 4º Distrito Naval, sediado em Belém do Pará, compuseram a Força Naval Marajó. O efetivo empregado foi de cerca de 600 militares, incluindo tripulações, fuzileiros navais e mergulhadores de combate, e ainda 6 navios e 3 helicópteros. O Exército Brasileiro participou com equipamentos diversos e um efetivo de cerca de 2.000 militares, a maioria pertencente à 8ª Região Militar e 8ª Divisão de Exército com sede em Belém, que formaram a Força Terrestre Pedro Teixeira. Participaram ainda elementos da aviação do Exército, da 1ª Companhia de Guerra Eletrônica e de Observação Aérea. A Brigada de Operações Especiais, com sede em Goiânia, foi responsável pela composição da Força Terrestre Camboatá. A aeronáutica foi representada pela 5ª Força Aérea, sediada no Rio de Janeiro, a qual, com a adição de outros meios aéreos, totalizou 27 aeronaves e operou com a denominação de Força Aérea Componente 105, FAC 105. A Força Adversa foi figurada por pessoal e equipamentos da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e da 1ª Força Aérea, ambas sediadas em Natal, no Rio Grande do Norte, e por um pelotão do Grupamento de Fuzileiros Navais de Belém. Foi criada uma situação hipotética, na qual o estado do Amapá, parte do País Verde, foi invadido por forças revolucionárias originárias do País Amarelo. O Comando Combinado Amazônia recebeu a missão de neutralizar o inimigo, restabelecer a integridade territorial do País Verde e recuperar instalações e equipamentos nacionais sob o controle do oponente. A tropa que representava a Força Adversa deslocou-se com bastante antecedência, a fim de aclimatar seus integrantes ao ambiente amazônico, reconhecer o terreno e preparar os incidentes planejados. A infiltração de elementos de comandos e forças especiais da Força Terrestre Camboatá em território sob controle do oponente foi realizada por meio de salto livre operacional. Ao mesmo tempo, a FAC 105 atuava para obter e manter a superioridade aérea no teatro de operações, de modo que as tropas de superfície pudessem realizar sua progressão no terreno sem se preocupar com eventuais ataques aéreos da Força Aérea oponente. Nessa fase, um destacamento de ações de comandos realizou um resgate simulado de reféns que estavam nas mãos dos revolucionários da Base Aérea de Belém. Entrando!
Você pode falar, né? Beleza. Equipe de estação de pedido amigo, fica, ponto. No dia 12 de setembro, após a concentração estratégica em Belém, as unidades da Força Terrestre Pedro Teixeira iniciaram a travessia de pessoal e equipamento para as localidades de Mazagão e Santana, próximas a Macapá, no estado do Amapá. Foi uma operação de logística complexa, executada com emprego de meios contratados e com apoio e escolta da Força Naval Marajó e ainda a proteção aérea da FAC 105. Durante a travessia, outros elementos da Força Naval Marajó, que haviam zarpado dias antes, executaram um assalto ribeirinho e a manutenção e o controle de área adjacente a Mazagão e ao Porto de Santana para assegurar o desembarque das tropas terrestres. As principais tarefas atribuídas aos meios da Força Naval Marajó foram assalto ribeirinho, manutenção e controle de área ribeirinha, escolta e proteção de meios fluviais, segurança de portos de interesse, controle de rios e localidades. Após o desembarque no Amapá, a Força Terrestre Pedro Teixeira iniciou sua operação, executando as ações táticas de ultrapassagem, assalto aeromóvel e marcha para o combate, além dos apoios ao combate e logístico pertinentes. Durante toda a operação, a FAC 105 realizou missões de reconhecimento aéreo, controle e alarme em voo, cobertura, interceptação, ataque ao solo, transporte aéreo logístico e patrulha marítima. As forças terrestre e naval realizaram ainda ações cívico-sociais e de assistência hospitalar em suas áreas de atuação. Em Mazagão, a equipe do navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz realizou um parto de emergência, mostrando que as Forças Armadas na Amazônia não só adestram suas tropas, como também prestam o apoio de saúde tão necessário naquela parte do país. Encerrando a operação, elementos da Força Terrestre Camboatá executaram salto livre operacional de demonstração, evento que contou com a presença da mídia, de autoridades e de público em geral na área do 34º Batalhão de Infantaria de Selva, em Macapá. No dia 22 de setembro, nas instalações do Comando Combinado Amazônia, foi realizada a análise pós-ação, APA. A Operação Tucunaré 1 constituiu-se em oportunidade ímpar para o adestramento conjunto das Forças Armadas. Durante o exercício, ensinamentos foram obtidos e experiências foram trocadas. Essa estreita coordenação entre a Marinha, o Exército e a Força Aérea é fator fundamental para o sucesso das operações militares simuladas ou reais. Bem-vindo, general. O que levou o Ministério da Defesa a desenvolver uma operação dessa envergadura na parte oriental da região norte? Vários fatores, obviamente. Certamente o mais importante deles é a localização estratégica do estado do Amapá na geoestratégia internacional. Esse é o primeiro, é o fator estratégico. O segundo é um natural desconhecimento de grande parte do Exército Brasileiro do estado do Amapá. Para operações militares é essencial a experimentação, é essencial o soldado colocar o seu pé no solo onde ele vai atuar. Essa talvez seja a maior razão desta grande operação ter sido realizada nesse estado. Quais foram as dificuldades encontradas nesta operação? Muitas. Eu devo lhes conversar, muitas. A maior delas, e que a gente deve falar bastante sobre isso, porque é rica em aprendizagem para nós, profissionais militares, é a logística.
A logística na Amazônia é diferente, em particular pelas grandes distâncias. Note bem, nós estamos trazendo equipamento militar, pessoal militar em grande quantidade de vários pontos da Amazônia, de Tucuruí, Itaituba, Santarém, de vários outros pontos, de Imperatriz do Maranhão, do Nordeste do Brasil, de Goiânia. Dá para se imaginar a logística disso? Utilizamos o transporte ferroviário, aéreo, fluvial, marítimo e terrestre. A logística foi a grande dificuldade e a grande aprendizagem. General, a intenção da operação foi somente militar ou teve também um cunho social? Essencialmente militar. Todavia, teve um cunho social, sim. E os números são expressivos, Sérgio. Por exemplo, nós fizemos quase 1.500 atendimentos médico-odontológicos. Em 3 dias, nós realizamos ação cívica e social no jargão militar ACISO, nas localidades de Porto Grande, Ferreira Gomes e Santana. E alguma coisa também em Cotias. 1.300 atendimentos em 3 dias é um número expressivo. General, sabe-se que essa mobilização chegou bem perto do real. Como é que se daria essa mesma operação se realmente fosse o nosso território fosse invadido? Isso na realidade. Essa mobilização seria esta mesma ou teria algumas alterações? Teria algumas alterações. A sua pergunta exige uma resposta complexa e tempo, mas eu vou procurar sintetizá-la da seguinte forma. A sua pergunta, essa questão colocada, nos remete a uma discussão que não é militar. Ela envolve todos os setores da sociedade. Nós estamos falando em mobilização nacional, indústria, transporte, pessoal a ser convocado, o pessoal da reserva, que hoje é o trabalhador comum, que já prestou serviço ao Exército e está na reserva. Esse é o momento em que ele é reconvocado para, de novo, prestar o serviço militar. Eu digo que isso nos remete a uma discussão grande, porque há necessidade de atualização da legislação a respeito, que permite às Forças Armadas mobilizar esses setores nacionais. Essa lei está em discussão no Congresso nesse momento. Uma resposta, eu vou pedir que seja talvez uma resposta não tão rápida, mas eu tenho que fazê-la, tá? O resultado foi satisfatório para as Forças Armadas? Bom, eu sou exigente. Okay? Numa escala de 0 a 10, eu não diria que tiramos o grau 10, não. Houve tropeços, houve desencontros naturais. Já falei que a principal delas é o nosso desconhecimento de uma logística, da melhor logística para a Amazônia, mas ela foi amplamente satisfatória. Não gosto de números, mas eu ficaria num grau 8 na escala de 0 a 10. Ela foi amplamente satisfatória. Certo. E o senhor poderia apontar para a gente o que faltou para que se chegasse ao resultado esperado? Eu poderia, sim. O primeiro grande obstáculo foram os recursos financeiros. E, obviamente, eu estou falando de uma coisa que o país todo entende. Os orçamentos militares, reconhecidos indiscutivelmente, são baixos, e um exercício dessa envergadura exige recursos financeiros no local e no momento adequados. Independente disso, esse é um exercício. Se fosse numa situação real, eu não estaria dependendo de certas exigências da nossa lei de licitações e contratos. Eu sou um chefe que tenho recursos, créditos disponíveis, mas que estou obrigado a seguir a lei de licitações e contratos num tempo que não é de conflito. Obviamente, um momento de conflito a lei me permitiria estar livre de certas exigências. O senhor poderia falar rapidamente para nós sobre a estrela do Exército Brasileiro, o temido Black Hawk? É uma estrela internacional. Devido ao seu alto custo, o Black Hawk é uma aeronave que nós temos poucas no Exército Brasileiro.
ela é um helicóptero de emprego geral e, na verdade, é um sistema de armas. Ele se destina a fazer o transporte tático de tropas, mas se destina também e principalmente desde que configurado com o armamento necessário, a executar o apoio de fogo às tropas terrestres, a realizar o ataque quando necessário. Qual é o armamento utilizado pelo Black Hawk hoje? O Black Hawk, como sistema de armas, ele está capacitado a ser armado com metralhadoras .50, com foguetes 70 milímetros e com mísseis. É um poderio forte. É um poderio extremamente forte. E isso foi utilizado, inclusive agora, que a nossa equipe de reportagem participou, foi de uma simulação de um resgate de autoridades. Foi satisfatório também? Também. Essa foi uma simulação feita com elementos da Brigada de Operações Especiais e a simulação ela adquire contornos quase que reais. Viu? É uma coisa muito, muito bem feita. As nossas aeronaves participaram num voo noturno e nós consideramos nessa parte amplamente satisfatória. Existem outras operações que venham ser desenvolvidas no Estado a partir desta operação que é a Tucunaré 1? Tem algum programa de outras operações? Sim. A nossa proposta é que já no próximo ano nós façamos uma operação também na Amazônia Oriental, no seu extremo norte, no estado de Amapá, mas falta, vamos dizer assim, o aporte de recursos necessário. Nós dependemos de uma definição do orçamento para aí sim definir com precisão quais serão os nossos exercícios. Para finalizar, general, que o nosso tempo já está acabando, o senhor poderia fazer um paralelo entre a Operação Timbó, que é desenvolvida na região ocidental, com a Operação Tucunaré 1, que é na parte oriental? Posso sim. Os objetivos são diferentes. A Timbó, ela se destina essencialmente a atuar na faixa de fronteira. Na faixa de fronteira. A Operação Tucunaré não. Se você observou, ela iniciou com o desembarque fluvial no Porto de Santana, em Macapá, e foi até a região do Rio Araguari. Só pela localização dá para entender bem quais são as diferenças. Muito grande, por sinal. Sem dúvida nenhuma. Bem, general, agradecemos a presença do senhor no Gazeta na TV Primeira Edição. Tá? Parabéns pela operação. Muito obrigado. Certo? E transmita isso ao Alto Comando do Exército e às Forças Armadas também. Sem dúvida nenhuma, e transmitirei ao meu soldado, que é fácil de entender, é o homem mais importante do Exército, é a qualidade do seu soldado. Muito grato pela oportunidade.